Existe um anime lançado em 1991 que muita gente esqueceu, mas que já explorava invasões alienígenas, armaduras biomecânicas e protagonistas emocionalmente deslocados anos antes de Evangelho revolucionar o gênero. Numa distribuição com esse mangá, Detonator Orgon 1, versão brasileira, Fruta Mágica. Esse anime é Detonador Orgon, um OVA curto, intenso e visualmente agressivo que nasceu em um momento de crise econômica no Japão e que revela muito sobre como o gênero mecha começou a mudar no início da década de 1990. Hoje nós vamos olhar para esse anime não apenas como um entretenimento, mas como um retrato histórico de uma indústria e de uma época. Quando o Detonador Orgon foi lançado em 1991, o Japão estava atravessando um momento de mudança profunda. Durante a década de 1980, o país havia experimentado um crescimento econômico extraordinário. Grandes cidades se expandiram, empresas japonesas dominavam setores tecnológicos e havia uma forte crença no progresso contínuo. Mas esse cenário começou a ruir quando a bolha econômica japonesa entrou em colapso no início dos anos 90. Esse momento de incerteza influenciou diretamente a produção cultural japonesa, incluindo a animação. Dentro desse contexto surge Detonador Orgon, produzido pelo estúdio AIC e dirigido por Masami Obari. Mais do que um simples anime de ação, Orgon pode ser interpretado como um reflexo dessa transição histórica. Para entender Orgon, também é necessário compreender o formato no qual ele foi produzido. Nos anos 80 e 90, o mercado de vídeo doméstico japonês cresceu rapidamente. Isso permitiu o surgimento dos OVAs, animações lançadas diretamente em fita VHS. Esse formato oferecia uma liberdade criativa muito maior do que a televisão tradicional. Criadores podiam experimentar narrativas mais violentas, temas mais complexos e estilos visuais mais ousados. Foi nesse ambiente que muitos projetos de ficção científica ganharam forma. Detonador Orgon faz parte desse momento de experimentação. A narrativa começa quando a Terra passa a sofrer ataques de uma raça alienígena conhecida como Evoluders. Esses seres seguem uma lógica expansionista baseada na conquista de planetas e na eliminação de civilizações. Mas um desses guerreiros rompe com sua própria espécie. Ele assume forma humana e passa a viver entre os humanos com o nome de Tomoru Shindo. Esse personagem é Orgon, um guerreiro criado para destruir mundos, mas que agora luta para proteger um deles. Essa premissa é um conflito central poderoso. Orgon não pertence totalmente à humanidade, mas também não pode retornar à sua própria raça. Ele existe em um espaço intermediário. A direção de Masami Obari marca profundamente a identidade visual da obra. Seu estilo privilegia movimento intenso, poses dramáticas e uma sensação constante de energia acumulada nas cenas de combate. A armadura de Orgon não funciona como um robô pilotado, como acontece em muitos animes do gênero mecha. É uma extensão biológica do personagem. Isso cria uma fusão entre corpo e tecnologia que torna as batalhas mais físicas e mais agressivas visualmente. Essa estética biomecânica dialoga com as tendências mais amplas da ficção científica do período, que exploravam a relação entre organismo e máquina. Para entender melhor o lugar de Orgon dentro da história do anime, vale compará-lo com duas obras importantes da ficção científica japonesa. A primeira delas é Neon Genesis Evangelion. Evangelion se tornaria um fenômeno cultural ao explorar profundamente o psicológico de seus personagens e ao apresentar uma relação ambígua entre piloto e máquina. No entanto, algumas ideias presentes em Evangelion já apareciam de forma embrionária em obras anteriores. Detonador Orgon, por exemplo, já apresentava a fusão entre organismo e armadura, além de um protagonista marcado por conflito interno e isolamento. Outra obra que dialoga com Orgon é Biobuster Armond Giver, não sei se eu falei certo, gente. Assim como Orgon, Giver apresenta uma armadura orgânica que se funde ao corpo do protagonista, transformando-o em uma arma viva. A diferença é que Giver enfatiza o horror biológico, enquanto Orgon enfatiza o drama do exílio e da traição. Essas três obras revelam um momento interessante dentro da ficção científica japonesa. A máquina deixa de ser apenas ferramenta e passa a fazer parte do corpo. Com isso, surgem novas questões sobre a identidade e humanidade. Detonador Orgon talvez não seja um dos animes mais conhecidos da década de 90,
mas ele representa um momento muito específico da história da animação japonesa. Ele nasce no auge do mercado de ovas, em um período de crise econômica e em um momento de transformação do gênero mecha. Ao revisar esse anime hoje, percebemos que ele faz parte de uma transição muito importante, uma transição entre o heroísmo tecnológico das décadas anteriores e a ficção científica mais introspectiva que marcaria o final do século. Talvez seja justamente por isso que Detonador Órgão continua sendo uma obra tão interessante de redescobrir, porque ele nos permite olhar para o passado e entender como os animes começaram a mudar. E se você gostou desse vídeo, você vai deixar o seu like e o seu comentário para o próximo anime que eu posso estar trazendo aqui no Anime-se do S Mangá. É isso. Itadakimasu!